paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, estamos ainda da noiva falando e cantando os seus louvores. Vamos continuar até fecharmos o capítulo. A mulher agora começa a falar de novo. Então ela falou, o couro falou, o homem falou, agora a mulher fala novamente. E ela fala a respeito de uma mesa. A mesa das cerimônias, a mesa do banquete, a mesa do casamento, estas mesas não são mesas como você entende mesa de hoje. Hoje a gente fala mesa, a gente lembra de uma mesa normal que todo mundo tem em casa. Naquele tempo, esta mesa não era bem uma mesa, era mais um divã. O que é um divã? Divã é como se fosse um sofá bem baixinho, quase no nível do chão, né? Era pouca coisa mais alto que o chão, e em que a pessoa se deitava para comer. Assim era naquela época, assim foi, inclusive na época de Jesus. Então não existia mesa a mesa, existia esse divã, que era onde as pessoas faziam as refeições. Elas se reclinavam, elas deitavam para comer. Isso era um costume persa, que também foi grego, os gregos também usavam isso, e os romanos também usavam esse tipo de mesa. Tá? E ela fala que é um saquitel de mirra. O que é um saquitel de mirra? Saquitel é um saquinho onde dentro se colocava mirra. E isso era amarrado, era pendurado no pescoço e ficava na altura dos seios, entre os seios, para dar um aroma diferente, para dar um cheiro diferente. Naquela época não se tinha, né, spray de perfume, de sprayzinho, espirrar perfume ou colocar, né? Não, eles colocavam mirra num saquinho nos seios, tá? Mirra é esse aqui de cima, é uma plantinha parecido com esta daqui. Existem vários tipos, existem várias espécies. Então eles faziam, né, o perfume vindo desta planta aqui. Né? Você não via o saquinho, mas você sabia que estava ali porque você sentia o cheiro. Tá? O que quer dizer que ela é um saquitel de mirra? Quer dizer que ele é um saquitel de mirra, porque ela queria dizer que ela o colocava deitado entre os seios dela. Ou seja, ela aconchegava, ela colocava no lugar onde nós colocamos hoje, né? Crianças, enfim, a gente coloca próximo ao peito, próximo ao coração, no caso aqui entre os seios. Então ele tinha uma posição especial, que era a posição dela de colocá-lo entre os seus seios. A mirra, gente, era uma goma que tirava de árvores, né? Isso era típico da Arábia. E a mirra, olha que interessante, ela também fazia parte do óleo sagrado utilizado no templo, utilizado no tabernáculo. E ele estava associado à morte, porque as pessoas, quando morriam, elas eram ungidas com mirra. Então, era utilizada na morte, no embalsamamento. Tá? Podia ser levada em garrafinha ou podia numa sacola, sachê, como esta mirra aqui que ela fala. Em alguns casos, a mirra era misturada com uma gordura e era colocada na cabeça
dos hóspedes. À medida em que eles suavam, o calor do corpo deles derretia essa gordura, esse óleo, e, portanto, com a mirra ia espalhando no corpo da pessoa, pela cabeça da pessoa. E isso, numa festa, né, enchia a sala com este cheiro de unção, este cheiro de mirra. Nardo era também um perfume muito caro, derivado de uma planta nativa da Índia. Portanto, a mirra era da Ásia e o nardo era da Índia. Portanto, todos esses perfumes eram importados, caros e especiais. Ele era especial para ela. Nardo, tá aqui a florzinha do nardo, tá? Era dessa planta aqui que se fazia, portanto, o perfume. Ela fala também de rena. Rena era feita, o cânfora ou cipreste, ele tinha um cheirinho parecido, um odor, né, um aroma similar à rosa. Esta planta, a Lawsonia, ela também era utilizada, né, hoje nós utilizamos para fazer tatuagens falsas, fazer desenhos nas mãos. As mulheres de antigamente e as mulheres daquela região, para o casamento, elas faziam desenhos tanto nas mãos quanto nos pés ou no rosto. A rena, portanto, era usada na cabeça, era usada nas mãos, era usada no pé. E, óbvio, ela fala de Engedi. Engedi é uma região, é um oásis no meio do deserto, lá perto do Mar Morto, onde estas plantas poderiam ser cultivadas também. Então, era um local especial, era um oásis no meio do deserto. E veja, ela está falando do seu amado, né? O homem continua a falar agora com metáforas. E ele fala um versículo apenas. E ele compara a sua amada com uma pomba. O seu olhar, o seu amor é como os olhos de uma pomba. Aliás, essa comparação de pombas é bastante frequente. E nós vamos encontrar mais de uma vez esta mesma comparação aqui em Cantares. Os olhos, portanto, eram como pacíficos, eram gentis. Os rabinos diziam que uma noiva que tivesse belos olhos tinha belo caráter. Então você conseguia saber o caráter da pessoa pelos olhos. Se os olhos tinham um caráter bom, tinham um aspecto bom, né, pacífico, gentil, era porque o seu caráter era desta forma. A pomba, ela simboliza pureza e constância e fidelidade. Portanto, ele está falando de beleza, beleza de olhar, beleza de amor, beleza de caráter, pureza e fidelidade em relação a ela. A mulher agora vai responder. E a sua resposta é um pouquinho longa, né? Ele é amável. Ele é encantador. E ela lembra que o seu leito é verde. Verde, por que verde? Que cor estranha para um leito. Não, porque era feito de relva verde, relva fresca. Porque era o amor deles, o leito deles, era verde no sentido de fresco, no sentido de jovem, no sentido de vivo, né? Onde havia lótus, onde havia açafrão, jacinto, coisas que a terra tinha dado, preparado para eles, cheio de vida. Ou seja, era um presente de Deus
a natureza como um presente de Deus feita para eles. É claro que talvez por eles serem humildes, ela sendo guardadora de vinha e ele sendo de ovelhas, guardador de ovelhas, ele só tivesse uma pequena cabana no campo. Porém, esta cabana torna-se um castelo, torna-se um palácio. E ali naqueles campos onde eles se encontravam, ali era um leito verde, cheio de frescor, cheio de vida. Inclusive, a casa dela era feita de cedros do Líbano, de cipreste. Queridos, o Líbano e o cipreste eram madeiras muito nobres, eram madeiras caras, eram madeira que não existia em Canaã, tinha que ser importada. Era usada em templos, palácio. Veja, o Palácio de Salomão foi feito de madeira de cedro de Líbano. Então, o que ela está dizendo aqui? Não que a casa dela seja um palácio como o de Salomão, mas a casa dela, para ela, por causa do amor que eles tinham um pelo outro, não era uma simples cabana no campo. A casa deles era de cedro do Líbano, era de cipreste, era construída de coisas muito caras, muito ricas, importadas, coisas raras ali naquele local que era importada. Amém? Olha que coisa maravilhosa de descrição do amor de um para com o outro. E ela fala que ela era uma rosa de Saron, um lírio dos vales. O que é rosa de Saron? Aqui em cima o amado está vendo, né? Uma rosa de Saron. Esta é a rosa de Saron. Este é o lírio dos vales. Saron era uma região costeira, era uma região muito fértil. Era de Israel, não era de fora, era de Israel, tá? E que se estendia numa área bastante grande. Ela ia de Cesareia até Jope, por exemplo, né? Essa rosa talvez não fosse uma rosa como a gente conhece, talvez seja uma planta que florescia naquela época, na primavera, e que tinha ou cor púrpura ou cor branca. Era muito comum nos prados, tá? Como o lírio dos vales. Portanto, o que ela queria dizer com isso? Olha, eu sou uma rosa, eu sou um lírio, eu sou uma flor humilde do campo, uma flor em primavera, ou seja, o nosso amor está brotando, o nosso amor está na primavera. O lírio tinha uma beleza muito especial, muito especial. Era branco, cor da pureza. E, amados, se nós vamos ler Mateus, em Mateus 6, 28, 29, nós vamos ver que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se equiparar à beleza do lírio dos campos. Então, o que ela está dizendo? Eu sou uma rosa de Saron, eu sou um lírio dos vales, eu sou humilde e o nosso amor está desabrochando, está em primavera. O homem responde. O que o homem responde? E ele diz que ela é tudo aquilo e que o campo pode estar coberto de espinho, de erva daninha, de sarças, mas ela é a flor, ela é a rosa, ela é o lírio. Então todas as outras mulheres eram espinhentas. Todas as outras mulheres eram rudes e feias como um espinho, em comparação a ela, porque ela era diferente, ela era especial. Como o lírio se destaca entre os espinhos, como a rosa de Saron
se destaca entre os espinhos, ela se destacava entre todas as outras mulheres. Para ele, todas as outras eram espinhos. Ela era a rosa de primavera, era o lírio de primavera. A mulher responde de novo, dizendo que ele é uma macieira. Bom, vamos lá. Pode ser que esta árvore não seja a nossa macieira, porque lá eles não tinham uma planta como a nossa macieira. Pode ser que tenha sido uma outra planta que se parecia com a macieira, mas que era parecida, era parente do damasco. Porque o damasco ele tem uma aparência muito próxima de. Em outras palavras, ele também era diferente das outras árvores. Para ela, ele era uma macieira. Era uma árvore de fruto que estava no meio de árvores sem frutos. Ele era ímpar. Ele era doce, como o damasco, como a maçã. Ele ressaltava, ele era diferente. Ora, além de ter uma fruta doce, de ressaltar, porque ele produz fruta, porque ele produz frutos, ela também tinha vantagens na sombra, na proteção. Lembrem-se, ela trabalhava na vinha, no sol. E, portanto, ele era um abrigo do sol. Ele era um abrigo, uma proteção ao calor do dia. Mas também, se eu for falar disso em simbolismo, ele era uma proteção. A árdua experiência de vida que ela teve, a árdua experiência de trabalhar do jeito que ela trabalhava para a vinha dos irmãos. Então ele também seria uma proteção, um refrigério das agruras da vida, das dificuldades da vida que ela tinha. Então, prossegue a festa do casamento. E o rei vai introduzir a jovem na casa do banquete. Então, de agora em diante, as colocações são colocações de banquete, são colocações de festa. Né? E ela fala que ele tinha estendido o estandarte sobre ela. O que é esse estandarte? Estandarte é uma bandeira. Ela está falando das comidas, ela está falando das bebidas, ela está falando dos bolos, dos manjares, do vinho. Ela está falando que ele também estende um estandarte, uma bandeira. Ora, quem tem bandeira? Exército tem bandeira. Quem marcha sob uma bandeira? Um líder que vai sob uma bandeira, sob a proteção. Portanto, este estava abrindo a bandeira, estava ondulando a bandeira ao vento, né? O drapejar, aquele ondular, quando o vento bate na bandeira, que ela fica se movendo, né? Aquilo indica que há poder naquele exército. Então ela não estava falando só de comida e de bebida, mas tudo aquilo que o homem podia dar para ela. Ele tinha se tornado a vida dela, tinha se tornado a bandeira dela, tinha se tornado a proteção dela, tinha se tornado aquele que lutava por ela. E, portanto, ela deveria buscá-lo, porque ele a buscou, ele buscava por ela e ela buscava por ele. Portanto, a satisfação de ambos ficava garantida. Então, ela foi introduzida por uma guarda militar. Sim, se tinha um estandarte, provavelmente tinha uma guarda militar, uma guarda de elite do rei.
né? E, portanto, naqueles dias, né, um homem que era poderoso, né, ele tinha um exército e, portanto, tinha uma bandeira e, portanto, ele podia abrir a bandeira e podia protegê-la. Somente o amor é suficiente por si mesmo. Então, ele está, cuja bandeira sobre ela é o amor, é a proteção que ela tinha. Ela foi introduzida ali de maneira grandiosa, imponente, majestosa. O que estava escrito na bandeira era a palavra amor. Amor é o que significava ali. Quando eles marchavam, a bandeira deles era avistada. E, portanto, todo mundo via o amor que ele tinha por ela. O amor daquele homem por aquela mulher era tão evidente como uma bandeira estendida no ar, mexendo, né, ondulando conforme o vento. Vinhos e alimentos aqui, amados, são itens de festa? São, mas eles são transformados em símbolo erótico. Portanto, ela está falando da sensualidade do casamento. A mão esquerda, que estava debaixo da cabeça dela, é um eufemismo, é uma forma de falar que eles estão jogando um jogo de amor. E neste momento, ela não quer saber de ser despertada. Portanto, ela roga às moças que não despertem o amor, que ele permanecesse do jeito que estava até que chegasse o momento. Então, que eles não estivessem tão excitados para forçar um ato conjugal, porque não havia chegado ainda o momento do ato conjugal. Então ela pede para não despertar o amor, para não acordar o amor, no sentido de que ele viesse antes do momento correto dele vir. E ela termina falando de gazelas e corças. Gazela, né, é um animal comum em Israel, era capaz de sobreviver em áreas praticamente desérticas do deserto do Negueb. Tá? As corças, que é fêmea do veado, né, do gamo, eram pequenas, graciosas e eram solitárias. Né? Então aqui nós estamos falando de simbolismos. Tanto uma quanto outra, se nós formos olhar na Bíblia, elas são utilizadas como símbolos de desejo por Deus, de agilidade, de graça, de beleza, de liberdade. É a graciosidade e o amor e sensibilidade. Então, pode ser tanto em relação à comunhão que ela tinha com o amado dela, como aquilo que está chamando a atenção de judeus e de cristãos em relação à sua igreja e a Deus. Então, ela fala de gazelas e corças como que graça, beleza, desejo por Deus. Amém, amados? Bons estudos.